Olha, tô tentando conectar com a Pamela do Criando Fofulices. A gente ainda não conseguiu, logo mais a gente vai conectar. Hoje a proposta da nossa live é falar justamente sobre desmame e aleitamento materno. Então a gente vai discutir algumas estratégias para que a gente possa saber como conduzir essa situação que todo mundo que amamentou vai passar um dia. Vamos lá, estamos tentando. Enquanto isso, quem quiser já ir mandando alguma perguntinha, fica à vontade. Olá, agora Oi. sim. É que antes eu tava entrando, mas tava sem áudio. Eu resolvi antes de entrar, sair de novo e voltar. Muito bom, tá certo. Pra já não ter problemas. Tá Mas bem. agora cheguei, né, finalmente. Que bom, Pamela, que bom te ter aqui conosco no Quando Nasce uma Família. E que bom poder estar contigo. Né? Aqui no Criando Fofulices, né? Muito bem, Faz a gente muito tempo vem... que a gente vem conversando sobre isso, né? Muito tempo. Era exatamente isso que eu ia dizer. A gente vem alinhavando essa conversa há meses já, não é? E agora acho que sim, ela amadureceu e finalmente a gente decidiu trazer isso para vocês hoje aqui, de uma forma que todos possam participar e também interagir conosco, né? Sim. Débora, eu vou pedir para te apresentar enquanto eu pego aqui e mando por direct também para algumas pessoas, né, para chamar para live algumas pessoas que tinham até enviado perguntas, né? Porque como eu entrei depois agora, vou avisar todo mundo. Enquanto isso, tu te apresenta para o pessoal poder te conhecer um pouco aqui. Com certeza. Bom, então para quem não me conhece ainda não segue nosso perfil, o arroba Quando Nasce uma Família, eu vou me apresentar. Eu sou Débora, sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E já na minha formação comecei a trabalhar com aleitamento materno no ambiente de UTI neonatal. Então, ensinando os bebês que não sabiam sugar, fazendo todo o processo de motricidade orofacial, né? Depois disso, fiquei um tempo afastada do aleitamento materno, até que veio o nascimento do meu filho, Teodoro. E diferente do que eu esperava, a gente teve muitos problemas no início, porque o Teodoro precisou de UTI neonatal, então dessa vez foi a minha vez de estar do outro lado. E ele não pôde mamar logo que nasceu, então precisou usar sonda. Não sabia disso. Foi um processo que realmente mudou muito o meu olhar sobre a questão do aleitamento materno, porque eu tinha muita expectativa em relação a isso. E o Theo precisou ficar usando sonda durante uns dias, não pôde tomar o meu leite logo de primeira, mas depois a gente começou a fazer todo um processo de adaptação, de retirada de leite, tudo. E esse processo definitivamente mudou o que eu pensava sobre o aleitamento e a forma como eu valorizava isso. Depois a gente enfrentou ainda mais uma dificuldade no pós-parto, que foi um problema que eu tive, e então o Teodoro aprendeu a mamar de um jeito completamente diferente, né? Ele mamava numa posição que não é nem ensinada, mas que ainda bem que eu conhecia. Como é que ele mamava? Ele mamava... É aquela inversa? Não, eu tinha que ficar deitada, né? Então não podia levantar. E o Teodoro aprendeu a mamar deitado por cima de mim. Então ele fazia um esforço enorme. Durante um mês foi assim as mamadas dele, né? E depois a gente conseguiu adaptar então para uma mamada normal. E isso naturalmente fez eu pensar muito sobre o aleitamento e mudou completamente o meu olhar sobre isso. E depois disso então comecei a trabalhar. Quando eu retorno ao trabalho, Pamela, eu já retorno trabalhando no Amamenta Alimento, que é o maior programa do governo brasileiro em relação à amamentação e implementação disso em muitas unidades de saúde. E depois disso, então, entro no programa de doutorado para estudar aleitamento materno. Então vai poder sanar todas as nossas dúvidas sobre... Não sei se todas, mas algumas, quem sabe, parte, né? É isso mesmo. Mas então, várias assim, são, na verdade, conflitos, assim, das mães são incomuns, assim, né? Tem algumas coisas que a gente fica aflita e são coisas comuns, assim, né, que acontecem. São várias inseguranças também que a gente tem, né? É isso. Porque eu acho que, até tô falando, eu lembrei muito do início, assim, do meu... Quando eu comecei a amamentar a Alice, que não desceu o leite pra mim nos primeiros dias. Então, pra mim, assim, sempre foi uma coisa super tranquila eu pensar em parto normal, eu pensar em amamentar, mas quando chegou o dia, quando a Alice nasceu, parece que foi tudo
tão diferente do que eu imaginava, assim, sabe? E por um momento eu pensei assim, eu não quero amamentar. Porque pra mim foi bem difícil no hospital, eu ganhei aqui no Conceição. E apesar de eu ter tido parto humanizado, que foi, tipo, ótimo, maravilhoso, quando eu fui pro quarto eu tive uma experiência terrível, assim. Inclusive, na própria amamentação, como meu leite não tinha descido, e a Alice chorava muito por ser a PLV, e deram fórmula pra ela, porque o leite não desceu. Então ela já começou com as cólicas, com a dorzinha já no hospital. As enfermeiras vinham e apertavam a minha teta, assim, ou botavam ela meio forçado. Sim. E não descia, eu me sentia insegura, eu não conseguia colocar ela. Então foi um processo que hoje tu vê ali se mamando de pé, virado de ponta cabeça, não imagina. Sim, com toda a prática. Exatamente, a prática até demais agora ela tem. Esse é o problema atualmente, não é? A prática exagerada de mamar, né? O Teodoro também teve a PLV, né? Foi também Sim. Acho que a primeira vez que eu e a Pamela conversamos sobre a questão de aleitamento foi justamente isso, porque eu estava terminando o processo de amamentação do Theo com a PLV e a Alice tinha recém-nascido Também com a PLV, né? Então começou daí nossas conversas a respeito do assunto. E realmente é um processo, e a maioria das mães passam por muitas coisas semelhantes. Processos muito semelhantes, porque envolve também toda a questão hormonal, a baixa hormonal que a mulher tem depois do parto. E isso nos traz pensamentos que a gente pensa que não vai ter, porque antes do parto tá tudo tão bem, né? Sim, mas é bastante comum. E porque a gente cria muitas expectativas também, né? Sobre todo esse processo, a gente cria muitas expectativas. Desde o parto, a ser normal ou cesárea, até mesmo depois a própria amamentação, né? E também porque é uma coisa super normal tu não conseguir amamentar. E também porque eu vejo que tem várias mães que se cobram muito por não ter conseguido, né? Exato, E sabe, eu tenho feito o meu programa de pesquisa no doutorado tem apontado para uma coisa muito interessante, que é a respeito das mães que buscam conhecimento antes do parto e no que elas buscam, né? E a maioria das mães tem buscado conhecimento a respeito do tipo de parto e estão muito empoderadas a respeito disso, então existe todo esse movimento do parto normal e de conhecer os seus direitos e tudo mais, mas poucas mães estudam ou conhecem sobre o aleitamento. Na verdade, elas pensam que é muito mais algo que vai fluir naturalmente, que o bebê vem, que com ela vai dar certo. E o estudo tem apontado justamente para isso, a importância de se preparar nesse sentido. E quando a gente fala se preparar, não é necessariamente o preparo do seio, ou não somente isso, mas o preparo da mente para o aleitamento. Porque eu vejo que o grande fator de desistência do aleitamento, e depois as mães acabam se cobrando justamente por isso, é porque a mente não estava preparada para aquilo, né? Não estava condicionada para passar por aquele processo que eu diria, eu também passei por 2 partos, um normal e um natural, e eu diria que o aleitamento é muito mais difícil do que o parto, né? O parto tem hora para terminar, de um jeito ou de outro ele acaba, e o aleitamento é um processo, né? Então, como é importante a gente estar se preparando para isso, para que aconteça de uma forma mais natural, mas ainda que encontre dificuldade, saiba onde procurar esse suporte. Sim. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, que eu fiz uma caixinha e tinha algumas perguntas de algumas seguidoras. Eu não sei se tu quer introduzir alguma coisa antes ou já posso partir a introdução primeiro, né? Posso falar algumas coisas até sobre... as pessoas... Isso, aí tu faz uma introdução e aí as meninas que estiverem assistindo e quiserem fazer perguntas, podem ir fazendo as perguntas que eu vou olhando aqui, anotando, e aí conforme o roteiro que a gente já meio que, para não botar uma pergunta na frente da outra, eu vou fazendo pra Débora, então pode ir fazendo. Perfeito. Olha, sobre desmame, né, que foi o que a gente se propôs a falar. A gente precisa tomar algumas decisões antes dele começar. Primeiro, se a gente vai fazer um desmame parcial ou um desmame total. Então, desmame parcial, um bom exemplo seria um desmame noturno, né? E se a gente vai fazer um desmame progressivo ou um desmame abrupto? Bom, o que são as indicações pelos estudos hoje? É que se faça um desmame parcial, temporário, para chegar no total e que ele não seja abrupto, que ele passe por um processo de progressão. Então, não é indicado aquele desmame que a mãe sai para viajar 3 dias e quando volta o bebê desmamou, porque é uma quebra de vínculo que é muito pior para a mãe do que para o bebê, inclusive, mas não é indicado. A segunda coisa importante para a gente saber quando a gente está pensando sobre aleitamento ou desmame: um bebê não mama só por fome.
Um bebê mama também quando ele precisa de afeto, quando ele precisa de carinho, quando ele precisa se acalmar. Então, os fatores de regulação de um bebê estão muito vinculados ao aleitamento ou ao sugar. Por isso, quando o bebê usa a chupeta, ele também tem essa facilidade de regular através da chupeta da mamadeira, a função da sucção. Outra coisa importante, não se pensa em desmamar antes de 6 meses, né? Então, e principalmente que seja ainda exclusivo até os 6 meses. Agora, quando a gente está pensando em começar o desmame, vamos tentar trabalhar pelo menos para ficar amamentando alguma coisa até 1 ano e preferencialmente até os 18 meses e se der até os 2 anos, né? Não é a realidade, eu sempre trabalho um conceito que é o ideal, o real e o possível. Então, vamos pensar, o ideal seria até os 2 anos. Tem muitas mães que vão dizer, mas a minha realidade não é essa, tudo bem. E qual é a tua possibilidade? Bom, eu consigo amamentar até os 18 meses. E depois disso eu preciso começar o processo, porque até os 2 anos eu quero estar desmamado. Perfeito, não há problema. Os benefícios em termos nutricionais, eles são comprovados que são mais importantes que a alimentação, inclusive, até o 1º ano. Tá? Depois disso, os benefícios nutricionais diminuem até os 18 meses, eles ainda são importantes, em torno de 50% do benefício nutricional da criança vem do aleitamento. Mas depois disso, a gente já começa a ter a diminuição do benefício nutricional e realmente o aleitamento passa a ter muito mais aquela função afetiva e tudo mais que a gente sabe que o bebê também precisa. E já fazendo um gancho com uma pergunta que tem da Karen e da Encantos da Manuela, a amamentação, não sei se dá para usar a palavra assim, se impede ou confunde, não sei qual seria o termo que a gente poderia usar, mas ela tem algum reflexo na alimentação da criança? Porque, por exemplo, assim, várias mães relataram que a criança come menos, mas também tem crianças que comem bem, né? Mas existe alguma coisa, assim, cientificamente ligada às crianças? Porque, por exemplo, na minha realidade, a Alice não come quase nada. É bem difícil ela comer. Ela prefere muito mais mamar do que comer. Assim, às vezes eu tenho que fugir na hora do almoço para que ela possa almoçar e não me ver, porque senão ela vai querer mamar. Ou se eu der mamar para ela já não almoça. Sim, existe uma relação diretamente ligada, porque até os 18 meses, a amamentação ainda é muito importante nutricionalmente falando. E existe também o fator de que mamar é muito mais fácil do ponto de vista muscular do que comer. Então, a tendência dos bebês é preferir o mamar, seja na mamadeira ou seja no peito, a comer. E além disso, além de sentirem que eles estão nutridos, eles não precisaram fazer tanta força, tanto esforço na cavidade oral, na cavidade bucal, na musculatura. Então, existe uma relação, e é importante que, a partir dos 18 meses, se comece um processo de redução do que se chama da livre demanda, né? Então, até os 18 meses, a livre demanda funciona bem. Eu diria até os 12, né? Mas vamos estender isso até os 18, porque é onde a questão nutricional realmente reduz. Depois dos 18 meses, a gente precisa começar a diminuir o que seria livre demanda e estipular horários para que a criança seja amamentada. Então, realmente a gente vai usar a função de alimentação no leite e não a função de carinho, de aconchego. E isso tudo é um processo, não é algo que a gente vai fazer. Tu não vai dormir hoje e acordar amanhã com tudo modificado. É a Alice perfeitamente adaptada, não vai funcionar. Mas é importante que a partir desse momento a criança passe. Eu tenho um grande desafio porque alguém não chupa bico, não tem nenhuma naninha, então vai ser um processo de, né? O bom é que assim, Pamela, os bebês assumem associações muito rápido. E então, uma semana que tu modifique uma associação, com certeza tu vai ter um resultado fantástico, né? E isso pode ser introduzir uma naninha, deixar ela escolher algum objeto de conforto e principalmente respeitando o tempo que ela vai demonstrar para aceitar isso. Justamente é interessante que nem eu disse, que a gente vá diminuindo o que seria a livre demanda para inserir horários de alimentação, mas a gente também respeite como diminuir isso. E aí que entra uma questão interessante. Mas como eu vou fazer isso de uma maneira gentil, sem que a gente tenha aquelas
noites, madrugadas de choro e aquela função que nenhuma mãe suporta, porque o choro do bebê é o som mais insuportável para uma mãe, isso é científico, né? É feito para a gente não suportar mesmo. Então, uma dica que eu posso dar já é que vá diminuindo o tempo em que o bebê mama. A primeira vez que o bebê está em livre demanda ainda, 18 meses, e solicita para mamar, a gente vai deixar ele mamar, mas a gente não vai deixar ele mamar o tempo que ele quiser. Então, aquela história de ficar pendurado, a gente vai diminuindo, né? O bebê tá ali, a gente vai tentar retirar e vai oferecer outra coisa e vai distrair. Ele vai pedir de novo, a gente oferece, tira e assim vai fazendo, dia a dia diminuindo o tempo, até que aquela mamada já não seja mais necessária. A Alice, por exemplo, ela não tem um tempo. Às vezes ela mama mais, às vezes ela mama menos. Como é que eu regulo isso do tempo? Porque, por exemplo, tem horas que ela vai ficar ali, sei lá, 5, 10 minutos. Tem vezes que ela não fica nem 1 minuto e solta. Esse é justamente, ela usa o peito como fator de regulação, o que é muito bom, porque ela tá em livre demanda, né? Então ela tá se sentindo ansiosa, porque os bebês também se sentem ansiosos, ela vai lá, te procura, suga um pouco o seio, se acalma e já sai. Não precisou nem que saísse leite, porque se tu olhar, em menos de 1 minuto não é tempo suficiente para descer leite. Agora, quando ela tá com fome, ela também vai lá, te procura, e aí vai mamar por 5 ou 10 minutos para se alimentar. Então, principalmente quando ela buscar para esse fator de regulação, e aí a gente só vai saber quando a gente tiver uma rotina estruturada de alimentação e onde entra as mamadas, tu pode substituir isso por um abraço, pode substituir por, não, vamos sentar aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, distrair ela, o brinquedo que ela mais gosta, um livro. Então, quando a gente tem outras pessoas que a gente pode contar também na casa, tem rede de apoio, tem vó, tem marido, tem companheiro, é importante também buscar isso nessas horas que a gente vê, olha, não tá na hora de mamar, ela tá me procurando, ele tá me procurando, leva para alguém, dá um passeio, fazer alguma atividade prazerosa. Porque o que a gente precisa primeiro retirar são esses fatores de regulação do bebê, porque não são alimentação. E a gente precisa que ele passe a ver o mamar como comer, né? É um horário de comida. E naturalmente, à medida que a gente faz essa diminuição, o bebê começa a perceber a importância que tem dele se alimentar e vai também ganhando prazer na alimentação porque ele tá com fome. Pensa na gente mesmo, né, Pamela? Se eu acordo, como um pãozinho com café com leite, isso às 7, aí às 8 eu como uma laranja, às 9 eu como uma maçã com mais um pãozinho, depois eu como um croissant. Aí no fim, antes do almoço eu ainda tomo mais um café com leite. Quando chega na hora do almoço, eu não vou ter prazer nenhum em me alimentar. Aquilo é a pior coisa do mundo, sim, porque eu comi um monte de coisas boas, e aliás, eu comi o que eu mais gosto antes. E com os bebês funciona da mesma forma. O leite materno tem um sabor que eles conhecem desde sempre. É o sabor mais prazeroso para o bebê. Então, é importante que vá se fazendo esse processo. E para as mães que não se sentem à vontade para fazer esse processo de regulação dessa forma, uma dica é extrair um pouquinho do leite e oferecer na mamadeira. Então, quando viu que o bebê veio procurar, o bebê já não chupa chupeta, já não tem esse problema para retirar depois. Então, oferece a mamadeira com o leite materno. E aí, tu vai observar se o bebê tem fome ou não. Quem tem fome, mama. Né? Quem não tem, vai só regular. E se oferecer, por exemplo, assim, eu tenho muita dificuldade de retirar o leite, tá? Eu não consigo tirar, assim, sai muito pouquinho. A fórmula é muito ruim eu oferecer para ela ou não? Não, a essa altura já dos 18 meses não é, né? As fórmulas, elas hoje já tem fórmulas que são muito parecidas nutricionalmente falando com o leite materno, tá? A grande diferença das fórmulas pro leite materno tá nos fatores que são os organismos vivos, que a fórmula não consegue reproduzir. Como, por exemplo, o leite materno, ele vem colonizado de bactérias boas pro intestino do bebê, ele vem cheio de fatores de imunidade, tudo isso a fórmula nunca vai conseguir ter dentro dela. Ela é um leite em pó que é semelhante, sim, ao que tem nutricionalmente falando. Agora a questão de carboidrato, de proteína, de hidratação, vai estar muito semelhante ao leite materno. Então não seria problema, não. Sim. Aqui tem uma pergunta da mãe da Lorena e da Cecília, se depois de 1 ano o leite materno ainda alimenta. Sim, alimenta, tá? Não vira água, isso é mito.
Se falava muito isso antigamente, que depois de 1 ano o leite já não funciona para mais nada, mas não é verdade. O leite sempre segue tendo as propriedades nutricionais dele, mas é importante. Até os 18 meses, essas propriedades são muito importantes, e depois dos 18 meses, as propriedades nutricionais do leite já são menos importantes em relação ao alimento sólido, inclusive a estruturação motora do bebê, que ele vai precisar para conseguir seguir a introdução alimentar saudável. Ótimo. Outra pergunta aqui da Keila foi como desmamar sem sofrimento a criança. Que acho que até tu já explicou um pouco, mas eu queria também fazer um ajuste na pergunta, porque eu também me preocupo muito com as mães, né? Não só o sofrimento da criança, mas da mãe. Tem muita mãe que é apegada com a amamentação, né? Que eu sinto assim, mas a maior dificuldade de tirar o peito é minha, sabe? Não da criança. Porque, querendo ou não, a gente vê aquele rostinho ali mamando, é tão gostoso a amamentação, né? Eu, por exemplo, eu divido sentimentos. Tem horas que eu acho lindo, maravilhoso amamentar, mas tem horas que eu também penso assim, ai meu Deus, eu tô cansada, eu tô exausta, mas ao mesmo tempo eu amo aquele momento com ela, né? Então, por exemplo, até hoje eu não botei a Alice dormir sozinha. E eu sei que é por mim e não por ela, sabe? Eu não comecei esse processo. Então, o quanto a gente consegue desmamar sem sofrimento para a mãe e para a criança, né? Acho que para os dois. Como eu vou dizer? A criança sofre muito menos do que a mãe, tá? Sempre eles se adaptam muito mais rapidamente. Um exemplo que a gente pode dar é quando uma mãe precisa uma saída abrupta da família para, por exemplo, internar por um problema de saúde, o bebê desmama numa boa. Agora, eu não tô falando que isso é a solução, que isso é bom, porque tem que ser bom também para as mães. O desmame precisa ser um momento que a gente tenha boas recordações. E eu vou até usar uma história minha que eu lembrei, Pamela, que foi quando eu tava começando o desmame do Theo. Eu fiz tal qual eu tô falando aqui. Fui reduzindo a livre demanda, coloquei em horários bem definidos as mamadas e fui retirando uma a uma. Então, a última mamada que ficou foi aquela antes de dormir. Ele já não dormia mamando, mas dormia, se acalmava mamando e depois, por fim, adormecia na caminha junto comigo, né? E eu tava contando isso pra uma amiga, disse, tá quase, só tem uma mamada, eu acho que logo vai e tal. E ela me falou, esquece, não existe isso, não existe desmame gentil. Tu vai precisar ir embora, passar uns 3 ou 4 dias longe. Quando tu voltar, deixa com alguém, ele vai chorar o que tiver que chorar, tu não vai ver nada. E aí a coisa tá resolvida. E eu fiquei assim, nossa, será? Né? E fui pra casa assim com aquilo na cabeça, não falei nada pra ninguém. Naquela noite, eu cheguei em casa e fui fazer o Theo dormir. Ele já se comunicava muito bem, ele já tinha 1 ano e pouco. E ele não pediu pra mamar. Eu deitei com ele e ele adormeceu. Eu fiz o ritual ali, o carinho, contei uma história. E eu pensei, nossa. Aí eu fui lá e falei pro William, pro meu marido, né? Ele não pediu pra mamar, o que tu acha que eu faço? Eu acordo ele e dou? E ele falou, não, tá dando certo. Deixa ele. Né? Deixa hoje. Aproveita. Aí no dia seguinte, o que eu fiz? Comecei todo o processo e eu ofereci. Porque, na verdade, quem queria ainda manter aquela mamada era eu. Né? Aí ele quis mamar, obviamente. No outro dia o William me disse, se ele não pedir, lembra, não oferece, a gente tá no processo do desmame, verdade. Fui lá, no dia seguinte ele não pediu, e aí daí em diante foi um desmame super leve, porque ele nunca chorou pedindo pra mamar. Foi realmente gentil, a gente foi retirando mamada, e nesse processo eu também engravidei, né, já do segundo bebê. E aí o William começou a fazer o Theo a dormir. E isso foi uma coisa que ajudou muito, porque quando era aquele momento de aconchego, porque tem uma idade que eles começam a ficar tão espoletas, né, e correm para um lado, e brincam e tudo, e passam de... que o único momento que a gente consegue olhar para aquela carinha tranquila é quando eles estão mamando. E dá muito prazer para uma mãe olhar para aquele rosto sereno, mamando, tranquilo, é o momento que a gente tem para ficar com eles no colo, né? E isso me ajudou muito. Quando o William começou a fazer ele dormir e tudo, era a mamada que ainda sobrava, né? Pra gente conseguir fazer o desmame. E foi um desmame que eu posso dizer com todas as letras, sem choro, né? Foi um desmame muito gentil, um desmame tranquilo. Quanto tempo levou o teu processo de desmame? Ele levou uns 15 dias, Pamela. Porque eu já tinha uma rotina muito estruturada de alimentação, porque eu já estava trabalhando. Sim. Então, agora quando eu começar o processo com o Zion, como eu tô por casa, a gente tá de quarentena,
ele tem a rotina alimentar, mas ele ainda mama em livre demanda, eu acredito que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo até conseguir fazer um processo gentil, que é justamente o bebê vai abrindo mão junto com a mãe, né? Então, conforme ele abre mão, é importante que a gente não sofra, a gente saiba que o bebê não tá abrindo mão da mãe, mas ele tá crescendo e isso é uma coisa boa, né? Então, uma palavra que eu gosto muito nesse sentido é ressignificar. E a gente olhar para aquele bebê de outra forma, dizer que bom que ele tá crescendo, que bom que ele já não precisa de mim para dormir, que bom que ele já consegue adormecer sem mamar, né? E são processos que a gente precisa ir conduzindo na nossa mente e permitindo que o bebê cresça e tenha essas atitudes de maturidade. Então, eu indico sim que se use uma naninha ou que se use um objeto de transição para que o bebê tenha o conforto que ele precisa. E à medida que o bebê cresce, quanto mais ele cresce, mais consciência ele tem de que o mamar não é só para se alimentar, mas é também por aconchego. Então, é importante que a gente vá substituindo essas mamadas que não são para se alimentar por outras estratégias, tá? Eu diria que esse é o primeiro fator fundamental para que a gente não sofra tanto. Uma das perguntas aqui é se é mais fácil iniciar o desmame diurno ou noturno. Essa é boa. Cada um tem a sua experiência, né? O que normalmente se indica é que se inicie, para os bebês que ainda mamam à noite, é que se inicie pelo dia, tá? Então, escolhe uma mamada do dia para começar a retirar. A mamada mais fácil para retirar do dia é a intermediária, tá? Se o bebê vai mamar de manhã, depois do almoço e de tardezinha e à noite, a gente retira ali a de depois do almoço. Porque é uma mamada onde o bebê tá mais disposto, tá mais tranquilo, acabou de se alimentar. Então, não oferecer a mamada antes do almoço também é uma coisa importante, porque senão a gente vai ter aquele bebê que acabou de comer um croissant de chocolate, olhando para a comida e dizendo, não sei se eu quero isso, né? Mas começa por essa mamada intermediária, é a mamada mais tranquila. Tem pessoas que vão tentar isso e não vai dar certo, mas normalmente à noite o bebê já tá com sono, ele tá a questão hormonal tá alterada porque tá regulada pro sono, então a tendência é que ele precise mais dessa regulação que eu falei. E aí vem a importância da gente ter já substituído a regulação lá no dia, porque vai chegar à noite, se ele só sabe regular no peito, ele vai te procurar, e a única coisa que calma ele é mamar. Agora, à medida que a gente começa a fazer isso durante o dia, à noite a gente oferece uma naninha, um carinho, e também serve. Tu sabe que eu sempre escutei o contrário, né? Inclusive me aconselhavam a tirar o mamar dela à noite. Isso Mas mesmo. agora, tu falando faz muito sentido, porque se eu regular durante o dia, automaticamente ela regula durante a noite também, né? Porque é tão mais sofrido, talvez, eu fazer de madrugada outra coisa com ela, distrair ela do que dá o mamar. Pamela, quando o bebê é pequeno e uma mãe decide tirar as mamadas noturnas, por exemplo, o bebê tem 6 meses, é muito mais fácil do que quando o bebê tem 1 ano, né? Porque com 6 meses ele ainda aceita qualquer pessoa que vá atender ele. Depois de um tempo ele olha para aquele que entra na porta e diz, opa, não tem tetas, não quero, né? Ele quer a mãe. Hoje foi isso, a Alice acordou e daí eu disse assim pra ela, eu preciso ir no banheiro. Quando eu botei ela no colo dele, ela ficou desesperada, chorou. Eu voltei, foi eu pegar ela no colo, ela parou. É isso mesmo, porque é a função materna, né? É a biologia agindo aí. Mas eu sempre indico iniciar a do dia, porque eu acho que para as mães é muito mais fácil. Quando a gente inicia pela noite, a tendência é que a gente vai ver o bebê chorar muito. Porque não tem como tu fazer um processo muito gentil à noite. Porque a gente quer logo que o bebê adormeça novamente, porque isso é bom para a saúde de todos. Ninguém quer um bebê que passe 4, 5, 6 horas acordado à noite chorando. Ninguém suporta isso. E o que acaba por acontecer? O bebê acordou, tu tenta nanar, tu tenta isso, tenta aquilo, ele começa a ficar agitado, o que tu faz? Oferece o peito. E aí a gente perde a consistência no processo. Isso é assim, a gente dá essa risadinha que tu deu aí, porque todas as mães fazem isso. É natural, nenhuma mãe suporta. Tá tão cansada. Claro. A gente tá cansada, a gente quer dormir, a gente não quer perder a paciência com o bebê. Então a gente faz tudo pra manter também a harmonia na família, né? A gente sabe, eu aqui tenho outro criança que dorme no mesmo quarto, né? Então eu não quero que ele acorde o outro. Eu sei que também o meu marido tá cansado, né? Então
a gente começa a pensar em todas essas coisas e acaba por oferecer o peito mais facilmente. Então, a indicação começa por uma mamada intermediária do dia, depois a segunda mamada mais fácil de retirar é a do fim da tarde ali, que não é ainda de adormecer, né? Então essas duas, o bebê começa a ficar um período muito grande sem mamar, e isso ajuda ele também na hora de adormecer, saber que ele consegue suportar esse período mais longo sem mamar. Uma dica importante... Se tirar durante o dia e na madrugada não tiver nenhum reflexo na madrugada, continuar acordando seguido. Eles vão continuar acordando quando tu retirar durante o dia, né? Vamos lá. Sofri agora. Não, eles vão continuar porque é natural. O bebê tá habituado a dormir mamando, principalmente quando isso acontece. O que é interessante fazer, Pamela? Quando o bebê começou o processo de desmame diurno, tá indo super bem, tá conseguindo manter já períodos longos sem mamar. O próximo desafio não é retirar as outras 2 mamadas do dia, é fazer o bebê adormecer à noite sem estar mamando. Então, aquele primeiro sono da noite que o bebê vai fazer, a gente tentar começar a conduzir ele de uma forma sem ser através do peito. Então, com 18 meses, por exemplo, um bebê já consegue ouvir histórias, já consegue se acalmar do lado da mãe para ouvir uma música, diferente de um bebê mais novinho, que ainda não tem essa atenção para isso. Já gosta de receber um carinho. Então, aí vai entrar a criatividade para os rituais do sono, né? Então, retirou as 2 mamadas do dia, começa um ritual novo para o sono, para o primeiro adormecer ali. Depois disso... Mas se eu retirar do sono e mesmo assim as da madrugada não mudarem, porque, por exemplo, assim, a Alice, naturalmente, ela já tirou o mamar antes de dormir. A gente já trocou agora, por exemplo, eu faço carinho nela. Se eu ficar passando a mão nela, assim, ela dorme. Adormece. Ela não precisa mais do peito. Antes ela dormia só no peito. Agora é só no carinho ela adormece. Mas não refletiu em nada nas mamadas da madrugada. Tá, e durante a noite, quando ela acorda, se tu fizer carinho, ela não aceita? Nunca tentei. Eu sempre venho mamar porque eu quero dormir. Muito boa, muito boa. Então é uma boa começar a tentar, porque ela já tá com uma associação ótima. A associação do carinho é fantástica. E é boa pro bebê, é boa pra mãe também, porque também traz aconchego pra gente. Ela chega até virar de costa, assim, e puxa a minha mão, porque eu passo a mãozinha nela. É bom demais isso. Então tenta isso, quando ela acordar na madrugada, não tenta fazer isso em todas as vezes que ela acordar. Mas primeiro, antes de oferecer o peito, faz o carinho. Se ela insistir um pouco, tu oferece o peito, mas tenta tirar o peito antes dela adormecer. Porque o que faz o bebê acordar muito na madrugada é quando ele acaba por dormir mamando, né? Logo quando eles são bem pequenos, isso é normal. Até os 3 meses isso acontece porque eles não têm suporte ainda de glicose mesmo para aguentar, né? Então eles mamam, gastam muita energia e acabam por dormir, normal. Mas depois disso a gente vai aos poucos retirando essa associação e vai transformando ela em outra. Um bebê nunca fica sem associações para dormir, isso é um mito. Mas a gente pode escolher quais que a gente vai querer. Uma boa coisa é ter mais de uma, pra gente ter uma opção antes do peito ali. Então tu fez o carinho, daqui a pouco ela gosta de um ursinho também, fez o carinho, tu viu que ela começou a se mexer, pega o ursinho. Tenta alguma coisa ainda antes, né? Aí não deu, tudo bem. Aí pode mamar, mas regula o tempo, diminui um pouquinho, tira ela antes de dormir e continua o carinho. A mãe fora do normal fez uma pergunta aqui. Ela disse que a filha dela não mamou no peito, mas ela não come comida, só a mamadeira. Inclusive vomita comida para pedir a mamadeira. E se esse processo também serve para a mamadeira, por exemplo, de desmamar na mamadeira? Serve. O processo do desmame é muito semelhante. O da mamadeira pode ser até um pouco mais simples, porque outras pessoas podem oferecer com mais facilidade, né? Diferente do peito que só a mãe pode oferecer. Mas quando a criança está num processo de já provocar o vômito com comida, a gente tem um processo que é mais semelhante ao de recusa alimentar, que é um pouquinho mais, eu diria um pouquinho mais grave do que só uma criança que não quer comer, tá? Então, quando começa com esse processo, é importante buscar ajuda profissional daí também, tá? Até, se ela quiser, depois pode me escrever, porque eu tenho profissionais para indicar que trabalham com recusa alimentar. Porque justamente tem que se traçar alguma estratégia aí pra gente verificar o que é que tá acontecendo, né? Na parte alimentar. Exato, às vezes os bebês têm até alguma sensação alterada na boca, né? Não aceitam consistências muito bem.
E sabe quando a gente começa a introdução alimentar, que é normal o bebê fazer aquele reflexo de tentar botar comida para fora, a gente chama reflexo de gag, né? Tem crianças que prolongam isso por mais tempo e acabam fazendo do peito ou da mamadeira a única coisa que come. Então, nesse processo, é importante a gente trabalhar com algum profissional que saiba exatamente o que fazer na recusa alimentar com essas crianças que estão passando por isso. Acredito que seja um caso para verificar, tá? Ótimo. Acho que uma das últimas perguntas que eu tenho aqui é como que a gente... foi até a mãe a vez que fez a pergunta, a Vanessa, se é possível desenvolver traumas por causa de um desmame forçado. Eu até, deixa eu te comentar, assim, que tava falando antes sobre desmame, sobre dicas que as pessoas dão, né? Eu fui pro interior, que minha família é toda do interior, né? De Porto Alegre, uma cidade bem pequenininha. Eu fui no final do ano passado, e a Alice tem essa mania, mama demais, né? Mama o tempo todo, tá o tempo todo mamando. Sim. E aí eu até comentei o quanto que eu queria começar o desmame, né? Começar a regular as mamadas, porque acaba que tem uma dependência muito grande minha e dela, e eu, né, tenho que trabalhar alguma coisa assim. E aí o que eu mais escutei lá foi: coloca um band-aid, Passa pimenta. bota remédio, diz que tá dodói, sabe? Bota remédio, bota um band-aid, daí ela vai chorar, e aí tu deixa chorar, sabe? Mas vai passar. Sim. Coisas desse tipo, assim. O que acontece? Vai passar? Vai, realmente, né? A gente não pode dizer que é mentira. Mas a ideia do que a gente está falando hoje é que o desmame não seja um processo negativo nem para a mãe, nem para o bebê. Por isso, é muito importante que a gente tenha consistência no que a gente vai fazer. Quando eu falo consistência, é o quê? A gente pode caminhar lentamente, mas a gente precisa caminhar em direção a um alvo, saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar e quais atitudes vamos precisar ter para chegar lá. Então, desenvolver um trauma, eu não sei, não sou psicóloga para falar sobre desenvolvimento de trauma, eu sei que no campo da psicologia isso representa muito mais coisas. Mas sim, um desmame forçado pode ser um evento muito negativo para as crianças e pode ter repercussões, inclusive, na relação dela com a alimentação. Então a gente fala que tudo o que acontece na boca da criança, nesse período onde ela descobre o mundo pela boca, ela está nessa fase, vai trazer repercussões para outras experiências que ela vai ter que envolvam também a boca. Então, um desmame também tem reflexo na mãe, né? A gente se sentir culpada depois por ter feito um desmame, às vezes. Eu acho que assim, nesse caso de a gente estar falando justamente sobre trauma, seria muito mais a mãe que poderia desenvolver algum problema por lembrar da forma como fez isso, por não concordar com a forma que fez. Porque eu vejo que normalmente o que causa mais problemas é justamente aquela pessoa que faz o que faz sem a certeza de que está fazendo a coisa certa. Então, nesse sentido, é muito importante buscar o conhecimento, saber como quer desenvolver isso, saber que pode levar mais tempo, pode levar menos tempo, mas caminhar numa direção. Então, até tô lendo ali agora que a minha mãe tá na live, ela é psicóloga, sim, né? Eu vi que ela colocou. Ela tá dizendo ali, a alimentação é uma forma de controle, exatamente. Então, acho que tanto a mãe tem controle sobre o bebê quando ele tá se alimentando, mamando, mas também o bebê tem controle sobre a mãe. E é importante a gente como é que eu vou dizer? Desassociar isso, né? O bebê já não precisa tanto assim da mãe, nem a mãe tanto assim do bebê. E isso é um processo que ambos vão passando e que quando ele é abrupto, quando ele é de um dia para o outro, às vezes ele pode trazer danos porque a pessoa não estava preparada para viver aquilo. Já tem outras pessoas que vão dizer, não, eu fiz assim e funcionou. Então, é muito mais da gente ter consciência de que o que está fazendo pelo melhor de ambos. E hoje já se sabe que essas formas gentis funcionam, desde que tenham isso que eu falei, consistência. A gente precisa saber, eu quero chegar lá, hoje eu vou começar fazendo isso. Quando eu observar que o bebê já não precisa da mamada noturna, mas ele tem carinho, eu já não vou oferecer. E nesse sentido que a gente precisa também amadurecer enquanto mães, de perceber que eles estão amadurecendo enquanto filhos, né? Exato. É um processo para ambos, né? A Dani perguntou aqui que ela tá tentando fazer o desmame gentil.
O bebê tem 2 anos Uhum. e 4 meses, mas ela tem muito leite e tá sofrendo com o excesso do leite nas mamas. Se tem alguma dica? Tem. É normal, porque nessa idade, quando o bebê mama ainda, ele mama muito volume quando vai se alimentar, porque é um estômago que já é grande. Então, o seio fica muito cheio, acaba por desenvolver o processo do engurgitamento, que é quando as mamas ficam doloridas, cheias, com leite empedrado, que a gente fala, e pode dar até mastite. Sim. A dica é usar bastante compressa gelada. Hoje já existe umas rosquinhas, assim, que são de gel, que tu põe no gelo eu para usar tenho. no seio mesmo. Mas São eu muito usava boas quente. para diminuir a produção, elas são geladas, sempre geladas, tá? Tá ao contrário na indicação da Eu já li embalagem. também, da Mercury, né? Já vi, isso Eu mesmo. tenho da América, tá ao contrário, eu segui a indicação da embalagem, inclusive. Olha, tem muito trabalho científico já mostrando que para diminuir a produção é gelado. Não se indica nem ir para debaixo do banho quente, porque a gente tem sempre o processo. Quando a gente tem calor no corpo, o que acontece é que todas as células elas fazem um processo de vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos aumentam, né? Quando eles aumentam, tem mais fluxo de sangue. E uma das coisas que determina a quantidade de leite que é produzida é o fluxo sanguíneo. Quanto maior, mais leite se produz. Então, para diminuir a produção, usar elas geladas. E eu gosto muito das manobras que evitam o engurgitamento, tá? Tem uma manobra que se chama shake. Então, toda vez que for ao banho, fazer a manobra do shake, que a gente chama aqui, é bem o que o nome diz. Vai balançar ombros, tudo que puder, vai balançar braços por uns 2 minutos. Depois disso, põe o corpo para frente, né? Se encurva e deixa o seio para baixo mesmo, e aí a natureza vai fazer o processo, vai retirar boa parte do leite que tá ali. Se já tá empedrado, se chega a tá duro o seio, então antes de fazer isso precisa massagear, porque o leite ele se armazena no seio em forma de gel, ele não fica líquido ali dentro. E à medida que ele fica mais tempo, ele vai perder, o leite vai reduzindo a quantidade líquida e aumentando a quantidade de gel, vamos dizer assim. Então, a gente vai sentir mesmo como se fossem pedras ali dentro, vai ficando duro. Então, a massagem ajuda ele a retornar ao formato de gel para poder sair. Ótimo. Acho que vamos encerrando por aqui, mas acho que não é um fim, né? O que eu queria é te agradecer por essa live, agradecer a todo mundo que assistiu, que nos mandou as perguntas, e dizer que a gente conversou um pouco antes e resolveu que vai estender um pouco esse assunto, né? A gente sabe que tem várias perguntas, que tem várias mães querendo saber várias coisas, então a gente vai criar um grupo agora nos Melhores Amigos, né? Quem quiser participar, as regras vão estar depois nos nossos stories, tá? Então vocês podem participar desses Melhores Amigos, receber um conteúdo exclusivo de dicas, outros conteúdos que a gente vai ficar postando para esse pessoal que estiver nos nossos Melhores Amigos, né? Durante os próximos 15 dias. Vai ter também um e-book que a Débora fez, que tá muito bonito, o e-book, que vocês podem baixar, é só mandar um direct para ela. Tudo isso vai estar nos nossos stories depois. E também, caso a gente sinta a necessidade, a gente pode até fazer uma outra live, né? E continuar o assunto, se existir outras dúvidas e tal, a gente pode fazer outra live. Mas então a gente segue conversando no mesmo assunto, né? Vamos terminar a live, mas seguimos conversando sobre isso. Eu queria te agradecer muito, Débora, por tudo, por todos todas as... Como é que eu vou dizer? Agora fugiu a palavra, porque eu sou dessas pessoas. Mas muito obrigada por tudo, por todos os esclarecimentos, foi ótimo, né? E a gente segue conversando. Olha, para todas as mães que querem, então, fazer parte desse grupo de Melhores Amigos, a gente pode esclarecer mais dúvidas, a gente vai poder ter mais tempo também para ir pontualmente, ver o que cada uma precisa. E também, a partir disso, se a gente pensar que realmente pode ser bom para todos, a gente pode pensar num novo bate-papo aqui aberto a todos, né? E quem quiser também receber o e-book, então, manda por direct o seu e-mail, a gente vai estar enviando. No e-book tem praticamente todas as dicas que eu falei aqui. Tu já deu uma lida, né, Pamela? Sabe que eu compilei as melhores dicas ali. Tá, ele tem inclusive um checklist pra gente poder fazer e verificar se tá na hora do desmame, se ainda não tá, e para tomar essa decisão de maneira bem consciente e bastante estruturada, que eu acho que esse é um dos segredos pra gente conseguir fazer um desmame gentil
para aquelas que desejam. Eu queria também te agradecer a oportunidade. Foi muito, muito bom poder contar com alguém que está passando por esse processo e compartilhar um pouco das experiências, mas também das experiências profissionais. Então, muito obrigada por hoje. Agora eu vou aplicar tudo nos próximos dias, né? Porque a Muito Alice bem. tá com 18 meses, a gente brincou que ela fez a maioridade de bebê dela agora, né? E a gente vai começar o processo de desmame. Até comprei aquele livro Mamãe da Mamãe, né? Muito bom, a gente muito vai, bom. a gente vai começar esse processo. Eu tava esperando um pouquinho, porque eu estou mais nervosa do que ela por esse processo. Tá certo. Mas vai correr tudo bem. Tu vai ver que ela vai ser super madura ao receber esses novos formatos que a gente vai estruturar para ela, e vai ser um momento bom para vocês dois, vai ser um momento muito prazeroso, e quando por fim acontecer o desmame total, vai ser também um alívio para ti, porque amamentar é quase como trabalhar em meia jornada já nesse período, né? Então Sim. vai ser muito, muito bom. É um processo de doação também, né? Que exige muito da gente, né? Mas eu sempre digo, até quando eu posto, que eu procuro o desmame gentil porque foi um ciclo tão bom que merece ter um fim que ele merece, né? Que é um fim Isso tranquilo, mesmo. Que é um fim sem grandes. A gente precisa encerrar com chave de ouro. Uhum. Exato, né? Não precisa ser nada mesmo. conturbado. Então, para que tu tenha todas as melhores lembranças e recordações do teu aleitamento, vale a pena investir num desmame gentil, progressivo, respeitando o teu tempo, o tempo do bebê, mas com um objetivo bem definido, traçando o objetivo, a meta que tu quer chegar e como tu vai chegar até lá, que isso que é importante. Sim. Bom, então era isso. Obrigada para todo mundo. Obrigada, Débora. E vamos nos falar. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.